Olá, vamos falar sobre o Enem. Por que essa prova foi criada? Quais as expectativas em torno dela? Qual o contexto em torno do qual tornou necessária esta nova forma de avaliação? Nós sabemos que a educação no Brasil é problemática. Nos testes internacionais, não temos tido um bom desempenho. Embora esse não seja apenas um problema brasileiro, mas evidentemente é um problema que o Brasil precisa resolver. Esse problema também não é um problema recente. Já há muitas décadas se procura, se discute, enfim, bate-se cabeça tentando encontrar uma solução para melhorar o nível de aprendizado dos alunos. No início dos anos 90, realizou-se uma reunião na Tailândia que congregou as maiores autoridades da educação e tentou se responder a seguinte pergunta: como fazer para que os alunos pudessem aprender melhor? Desses debates, destas reuniões, chegou-se a uma conclusão. A forma de aprendizado mais adequada seria aquela que levasse o aluno a aprender a conhecer, fazer, conviver e, principalmente, ser. Para isso, a educação deve proporcionar, em busca destes resultados, conhecimento, procedimento, comportamento e atitudes associadas a valores. No Brasil, esta busca resultante destas reflexões, desta reunião que ocorreu em Jomtien, na Tailândia, em 1990, se transformou na proposta do ensino baseado em competências e habilidades. Aí vem a questão: no que se distingue ou do que se trata um ensino baseado em competências e habilidades do ensino baseado em conteúdos, do chamado ensino tradicional que pautou a educação brasileira até este momento? Vamos começar refletindo a respeito do que vem a ser competência. Competência que é uma qualidade. Mas que qualidade é esta? O que é competência? Competência. Capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. A competência é um saber mobilizar. Como você ouviu, competência ela está vinculada a uma qualidade de quem é capaz de resolver um problema. Competência, ela exige, exatamente para que seja capaz de se resolver um problema, que se mobilize saberes, que se mobilize uma série de elementos que resultam nesta capacidade. Perceba, então, que a palavra mobilização é a palavra-chave do conceito de competência. O que vem a ser mobilização? Mobilização. Verifica-se quando um sujeito consegue perceber, pensar, avaliar e agir ao se deparar com uma situação ou problema inovador. Perceba, então, que ser competente é ser capaz de mobilizar conhecimento, ou seja, saber, habilidades, que é o saber mais o fazer, e atitudes, que é o saber fazer para ser. Nesse sentido, qual o papel da habilidade na relação com o conceito de competência? Vamos acompanhar.
Habilidades. Parte do conjunto de capacidades que podem permitir a uma pessoa construir respostas competentes. Quais as diferenças entre habilidades e competências? Considerando que a prova do MEC ela se fundamenta nesses dois conceitos, é muito importante sabermos exatamente como que eles se distinguem e como que eles se relacionam. Neste sentido, habilidade é o conjunto de elementos que adquirimos para nos tornarmos competentes em alguma coisa. Por exemplo, quando falamos que um médico é competente, é porque este médico foi capaz de adquirir, de reunir saber fazeres e aplicá-los de maneira a obter resultados eficientes. Por isso, dizemos que ele é competente. Numa prova, como que manifestamos as nossas competências? Na medida em que demonstramos que adquirimos as habilidades necessárias para estas competências. Vamos imaginar um exemplo mais do cotidiano. É o caso do futebol. Dizemos que alguns jogadores são muito hábeis com a bola, são capazes de dribles desconcertantes, mas nem sempre são jogadores competentes no sentido daquilo que se entende por eficaz para o futebol, que é fazer o gol. Então temos jogadores que podem ser hábeis, mas não reunirem essas habilidades em função, destinando-se a se tornarem competentes. Resumindo, é preciso adquirir habilidades, mas nem todo hábil é competente. As habilidades elas devem se voltar para a competência. Eu devo ser capaz de identificar, eu devo ser capaz de comparar, eu devo ser capaz de avaliar. Para quê? Para poder compreender algo. A competência de compreender reúne as habilidades citadas. É nesse sentido que a prova do MEC está estruturada. Agora, quais as diferenças entre este ensino baseado em competências e habilidades e os conteúdos conceituais? Como é possível fazer essa distinção? Quer dizer, onde está a diferença fundamental da prova tradicional e desse novo modelo de prova proposto pelo MEC? É possível fazer, basicamente, duas distinções. Uma, a prova tradicional está preocupada em que o aluno manifeste um conhecimento de um determinado conteúdo estabelecido numa regra, estabelecido numa lista, estabelecido num programa curricular. A prova baseada em competência e habilidade, por sua vez, quer saber se esse aluno é capaz de aplicar este conteúdo, não apenas demonstrar conhecê-lo. Então, de nada adianta, por exemplo, que eu saiba a fórmula da velocidade, a fórmula de como obter um resultado em relação, por exemplo, à temperatura e pressão, se eu não sou capaz de aplicar isso às condições mais básicas do cotidiano. Essa é a distinção fundamental. Um outro exemplo. Numa prova tradicional, em que se pede para comparar duas sociedades, por exemplo, a sociedade grega e a sociedade romana, a prova tradicional vai julgar se o aluno é capaz de manifestar os conteúdos de cada uma das sociedades, não misturá-los. Já uma prova fundamentada em competências e habilidades quer saber se, além dos conteúdos, isso é muito importante, não se ignora os conteúdos, mas, além dos conteúdos, se o aluno é capaz de comparar, se ele é capaz de estabelecer comparações entre coisas distintas, o que numa prova tradicional parece não ser obrigação do professor ensinar. Há ainda uma outra coisa a se dizer. Quanto à avaliação, aí reside uma diferença importante. A prova tradicional, como se sabe, é dividida em conteúdos por disciplinas. Como a prova baseada nas competências e habilidades, elas
querem mais do que meramente conteúdos, querem também explorar o saber fazer e as atitudes, esta prova ela não precisa estar cercada, determinada pelos conteúdos de disciplinas. Por isso, a tendência da prova do Enem é ser multidisciplinar, quebrando as fronteiras entre as disciplinas, estabelecendo relações mais intensas entre elas. Aí reside uma grande diferença. Histórico do Enem. Hoje falamos em novo Enem, mas é evidente que este novo Enem tem como ponto de partida as provas que foram aplicadas a partir de 1998. Essas provas, que visavam, como o próprio nome diz, Exame Nacional do Ensino Médio, verificar o nível de aprendizado dos alunos dessa fase da escolarização. Hoje, o novo Enem, ele tem uma função um pouco mais abrangente. Ele vai servir como prova seletiva de ingresso nos cursos superiores das universidades que aderiram a este modelo. Por isso ele sofreu transformações. O Enem atual, chamado novo Enem, ele vai se fundamentar em torno de três pilares. Os eixos cognitivos, as matrizes de referência e os objetos de conhecimento. Esses três pilares. Vamos analisar um a um. Primeiramente, os eixos cognitivos. Cognição. É um conjunto de ferramentas desenvolvidas pelos organismos para lidar com o ambiente ao redor. Como o conceito diz, eixo cognitivo se relaciona, evidentemente, com o conceito de cognição, que é esse conjunto de ferramentas em torno dos quais, ou com os quais, conseguimos resolver problemas do mundo real. O MEC enumerou uma lista deste conjunto de ferramentas que vamos acompanhar uma a uma. A primeira dessas ferramentas, pela ordem a mais importante, é dominar linguagens, as mais diversas linguagens com as quais nos relacionamos com o mundo. Para que possamos verificar de maneira mais clara exatamente o que isso significa, vamos usar um exemplo que já foi tema de uma prova do Enem. Acompanhemos o exemplo. As histórias em quadrinhos, por vezes, utilizam animais como personagens e a eles atribuem comportamento humano. O gato Garfield é exemplo deste fato. O quadrinho, que revela esse personagem, que é o Garfield, que já foi, inclusive, transformado em astro de cinema, ele mostra, um diálogo onde o gato interage com o seu dono. E não só interage, como demonstra conhecimentos da arte e como também, que é próprio deste personagem, manifesta todo o seu instinto irônico na sua relação com o seu dono. As alternativas, elas justamente querem que o aluno seja capaz de perceber esses elementos presentes na tradução desta linguagem tão própria, tão cativante, que são os quadrinhos. Um outro eixo cognitivo na lista do MEC é compreender fenômenos. Então, além de dominar linguagens, é preciso também, nesse conjunto de ferramentas, ser capaz de compreender fenômenos. Vamos ver mais um exemplo onde esta exigência está presente. Nos últimos 50 anos,
as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus Celsius. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisa de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam e moram. Veja que nesta questão, além da capacidade de leitura, é necessário também que o aluno seja capaz de compreender o fenômeno descrito. A relação que esse fenômeno, no caso um fenômeno meteorológico, um fenômeno climático, e a sua interferência, a relação dele com o caso da procriação dos pinguins. Aí, analisando os itens, 3 itens dessa questão, assinalar a resposta correta. Então, esta capacidade de compreender fenômenos constitui um outro dos eixos cognitivos que o MEC exige. Um outro eixo cognitivo é enfrentar situações-problema. O que isso que vai exigir do aluno? Que capacidade é esta? Vamos acompanhar mais um exemplo para verificar. Observe nas questões 1 e 2 o que foi feito para colocar bolinhas de gude de 1 centímetro de diâmetro numa caixa cúbica com 10 centímetros de aresta. Uma pessoa arrumou as bolinhas em camadas superpostas iguais, tendo assim empregado. Este exemplo pode parecer o bom e velho exemplo das terríveis provas de matemática. Porém, perceba uma distinção. Trata-se de uma provocação, de uma instigação. Você deve, diante do enunciado, e aplicando conhecimentos evidentes da matemática, porque conhecimentos é parte da competência que você precisa demonstrar, porém, resolver um problema do mundo real. Tente imaginar, por exemplo, um arrumador de latas de óleo num grande supermercado. Como fazer essa arrumação aproveitando o espaço? Essa possibilidade, banal até, é uma prova de que esse tipo de exercício não se resume tão somente à aplicação de uma certa fórmula, à aplicação de um certo raciocínio matemático, mas à aplicação deste raciocínio para resolver um problema que pode ser um problema do mundo real. O quarto eixo cognitivo é construir a argumentação. Como é possível uma questão exigir a construção de uma argumentação? Vamos acompanhar o exemplo. Vamos imaginar uma cena que, apesar de ser impossível realizá-la, é no mínimo instigante. Com uma máquina do tempo, traríamos para o presente alguns personagens importantes da história da ciência. São eles Aristóteles, Filóponos, René Descartes e Isaac Newton. Embora tenham vivido em períodos e lugares distintos, todos eles possuem ao menos uma coisa em comum. Estudaram e emitiram opiniões sobre a relação entre uma força aplicada em um corpo e o tipo de movimento que ela provoca. Suponha que, estando lado a lado, esses famosos cientistas presenciassem um determinado experimento e, em seguida, tivessem dado explicações sobre o ocorrido. A experiência consistiria em empurrar um objeto sobre uma mesa que, após perder o contato com a mão daquele que o empurrou, deslizaria por alguns centímetros até parar. Aristóteles: como a pessoa que empurrou tirou a mão do corpo, não há mais força para provocar deslocamento, e por isso o corpo para. Resumidamente, cessada a força, cessa o movimento. Filóponos:
Quando aplicamos uma força, ela fica impressa no corpo que a recebeu. Assim, se tirarmos a mão desse objeto, a força nele aplicada vai diminuindo e por isso o corpo para. René Descartes: se após tirarmos a mão do objeto, sua velocidade diminuir até parar, necessariamente há de existir uma causa para que isso ocorra. Resumidamente, toda alteração do estado de movimento de um corpo pressupõe uma causa. Isaac Newton: se após deixar de existir contato entre a mão e o corpo, sua velocidade diminuir até ele parar, uma força contrária ao movimento, atrito e/ou resistência do ar, passará a ser a força resultante sobre o objeto. Esta questão, ela vai juntando os níveis de exigência. Capacidade de leitura, a concentração, para não perder o foco, a relação entre os autores, a argumentação por eles desenvolvida, o problema que a questão evoca, mas principalmente o pedido de que você deve marcar a alternativa que demonstre dos argumentos ali apresentados aqueles que guardam maior coerência entre si. Então, este nível de questão, ele vai cobrando do aluno toda essa lista dos chamados eixos cognitivos. Linguagem, concentração, enfrentamento de uma situação-problema e a avaliação das argumentações ali dispostas e ainda uma interferência no sentido de você fazer a escolha com base no critério de coerência. Este é um exemplo de uma questão que dá conta dessas exigências que compõem esse novo modelo de prova. Finalmente, o último eixo cognitivo é o de elaborar propostas. Vamos ver como é possível, numa questão de marcar X, uma proposta dessa natureza, uma exigência dessa natureza. Vamos ver. Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema. Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de depuração do rio. Veja a riqueza desse modelo de questão. Veja como, por meio de uma prova, de uma questão de prova, é possível mobilizar o aluno no sentido de que ele, ao ler a questão, tenha que apontar o melhor tipo de solução para um determinado problema que diz respeito à vida de todos, neste caso, o meio ambiente, a poluição. Então, o eixo cognitivo elaborar propostas é aquele no qual, diante de questões, mesmo de marcar X, exijam a mobilização do aluno, no sentido dele se posicionar em relação a algo que pode ser do jeito A, do jeito B ou do jeito C. Este avanço possível nesse modelo de questão faz com que a prova do MEC se distancie bastante do velho manejo apenas de conteúdos sem vinculação com a realidade e sem vinculação com a mobilização do aluno em relação à pergunta. Bom, além dos eixos cognitivos, um dos outros pilares da proposta do Enem é o que se denomina de matrizes de referência. As matrizes de referência, elas vão reunir as antigas disciplinas, os antigos conteúdos das disciplinas, em um novo formato. Isso não quer dizer em absoluto que as disciplinas desapareceram. Elas apenas se reformataram numa relação de maior interação. Assim, as matrizes propostas pelo MEC são as seguintes: linguagens
e códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e, por fim, ciências humanas e suas tecnologias. Essas matrizes, elas também não apenas reúnem as disciplinas. O que quero dizer com isso? Por exemplo, ciências humanas não é apenas a soma de história e geografia. Não. Ela vai reformular os conteúdos dessas disciplinas, dando a elas uma interatividade, uma interdisciplinaridade muito maiores. Trata-se, na verdade, de um novo referencial, embora partindo das antigas disciplinas. Elas são o ponto de partida e não simplesmente a sua soma. Objetos do conhecimento constituem o último dos 3 pilares desta nova modalidade de prova do novo Enem. Então, vejam, nós temos os eixos cognitivos que vão perpassar todas as matrizes de referência. O que quero dizer com isso? Domínio das linguagens, primeiro eixo cognitivo. Ele estará presente em cada uma das matrizes. Isto é até evidente. É lógico que numa questão de matemática, eu preciso saber ler a tabela, o texto, a referência. Numa questão de língua portuguesa, como vimos no exemplo, eu preciso saber ler a tira, como também preciso saber ler o texto na forma poética ou em prosa. Numa questão da matriz de ciências humanas, eu preciso saber reconhecer uma linguagem pictórica, um quadro, ou mesmo um fotograma de um filme. Então, o eixo cognitivo perpassa as matrizes de referência. E cada matriz de referência, ela possui os seus objetos de conhecimento, que era aquilo que poderíamos chamar de conteúdos curriculares. Assim, se completa a rede com eixos, matrizes e objetos de conhecimento. Perceba que é como se fosse um desdobramento. O eixo perpassa todas as matrizes, cada matriz tem os seus conteúdos e esses conteúdos, eles não se interrelacionam apenas dentro da matriz, mas podem se interrelacionar entre as matrizes. Por isso, a prova do Enem tem uma possibilidade absolutamente infinita de modelos de questão. Porque uma questão pode ter um certo nível de complexidade, um certo nível de densidade, explorar um certo eixo cognitivo de uma certa matriz, de um certo objeto de conhecimento. O que permitirá que, mantendo-se níveis compatíveis, nível mais fácil, nível intermediário, nível elevado, se montar provas muito equilibradas de ano para ano, ou mesmo várias provas no mesmo ano, como parece ser a pretensão. Vamos ver como é que o Ministério da Educação definiu objetos de conhecimento. Acompanhe. A lista de objetos de conhecimento apresentada no anexo expressa a realidade atual das escolas de ensino médio, ao mesmo tempo em que respeita o estágio atual do aprendizado dos alunos concluintes. Estabelecida a matriz de referência, os objetos de conhecimento associados poderão ser aprimorados nas edições seguintes do Enem, de modo a consagrar o papel do exame de orientar a melhoria do ensino médio em harmonia com os processos de seleção para o acesso à educação superior. Como vocês ouviram, estas determinações, esses conceitos que o Ministério da Educação passou para a comunidade, eles estão em transformação. O que isso quer dizer? A proposta do Enem de um ano, ela pode sofrer alterações para os anos seguintes. De que maneira? Na medida em que for se verificando a aceitação, na medida em que for se verificando os resultados, é evidente, mas, desde já, está clara uma diretriz. O que o Ministério da Educação pretende é que estes objetos de conhecimento,
a cada ano que se passar, vão se interagindo cada vez mais entre si. Ao ler o documento oficial do governo, percebe-se, por exemplo, que na seção, na matriz de referência Ciências da Natureza, ainda, num primeiro momento, se manteve ou se mantiveram as referências das disciplinas de Física, Química e Biologia. Porém, o governo alerta que já para a edição seguinte pretende interagir mais as áreas. E a tendência é que as questões, perpassando pelos eixos cognitivos, não guardem mais distinções claras entre Física, Química e Biologia. Por exemplo, uma questão sobre meio ambiente poderá explorar no mesmo corpo do enunciado elementos físicos da Física, elementos da Química e elementos da Biologia. Temas atuais que conhecemos bem, como o aquecimento global, dão conta perfeitamente desta interação. O mesmo deve ocorrer entre as outras matrizes. Numa primeira edição, a matriz de ciências da matemática permanece isolada, mas é clara a intenção do governo de que este domínio da linguagem matemática perpasse também as outras ciências, inclusive as ciências humanas. Afinal de contas, é preciso lembrar que a matemática, ela surgiu da filosofia. Quando se estuda Pitágoras, sabe-se que era um filósofo e dele se depreendeu um conhecimento que depois se agregou ao corpo das ciências matemáticas. Recuperar essa capacidade heurística, ou seja, de inter-relação, de grande abrangência das diversas matrizes, parece ser a perspectiva do Enem. Quanto mais cedo trabalharmos nessa perspectiva, desde as primeiras séries, melhor será, sem dúvida, o resultado obtido dessas provas. É o que se espera.